Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Camila Luz e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a livraria Família Cristã. Por que é tão difícil orar? Áudio número 7. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Não permita que as preocupações, ocupações do dia a dia ou o cansaço a impeçam de estar em sua presença, mas que ela possa trocar todo o fardo pesado pelo teu que é leve. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ocupada demais. Dizer que não temos tempo para orar indica que tudo mais que consome nosso tempo é mais importante ou mais significativo que a oração. Talvez não acreditemos que isso seja verdade, mas vivemos como se fosse. Eis um exemplo. Sei que nada afetará mais a vida do meu filho que a oração. Deus o projetou e o conhece por dentro e por fora. Ele sabe as coisas que Christian diz a seu pai e a mim e as que ele guarda escondidas no seu coração. Ele sabe onde meu filho cairá e como ele se levantará. Ele entende as esperanças, os sonhos, os medos e as inseguranças de Christian. Eu não vejo sempre essas coisas tão claramente quanto Deus, é claro, mas isso não significa que não devo estar atenta a elas. Ao contrário, uma das partes mais importantes do meu papel como mãe é, naturalmente, orar pedindo pela proteção de Deus sobre a vida de Christian. Mas observando como divido o tempo que passo com ele, noto que passo a maior parte fazendo coisas por ele e não intercedendo em favor dele diante do trono da graça. Não estou querendo ser irrealista ou me condenar como mãe impiedosa. É fato que existem coisas que precisam ser feitas a cada dia. Christian precisa ser alimentado, ter roupas limpas para a escola e uma casa para morar que não pareça um terreno em que Átila o Huno acabou de marchar com as suas tropas. Oro por ele a caminho da escola e depois de tê-lo deixado, e oramos juntos à noite. E até recentemente eu sentia que com isso cumpria o meu dever com respeito à oração. Ao escrever este livro, porém, fiquei ciente de que as minhas convicções não estão compatíveis com o meu comportamento. Se acredito sinceramente que o maior presente que eu poderia dar ao meu filho é o tempo dedicado à oração em seu favor, isso deveria ter precedência acima de uma multidão de outras coisas que realmente não importam. Por exemplo, quando o Natal de 2006 se aproximava, eu sabia que Christian realmente esperava ganhar um novo videogame. Eu também sabia que haveria poucas unidades disponíveis. Passei horas indo de uma loja a outra para descobrir quando cada uma delas esperava receber o artigo e quantas unidades aguardavam. Eu sabia que se meu filho acordasse na manhã de Natal e o videogame não estivesse esperando por ele, ele ficaria decepcionado. Refletindo, vejo que havia uma urgência na compra desse presente que muitas vezes falta na minha vida de oração. O novo videogame manterá o interesse dele no máximo por alguns anos, diferentemente das orações que poderiam afetar o seu destino para sempre. Algo ainda mais importante é o fato de que quando não reservo tempo significativo para orar por Christian, carrego o fardo não apenas das minhas necessidades, como também o que quer que possa estar acontecendo na sua jovem vida. Em vez de permitir que Jesus leve as nossas preocupações sobre seus ombros, carrego-as comigo dia após dia, esgotando a energia que poderia dedicar a outras coisas em nosso favor. Pense na sua própria vida por um instante. Seja você uma mãe e dona de casa ou que trabalha fora, ou não seja mãe, seja você casada ou solteira, jovem ou aposentada, existe 1 milhão de coisas que são exigidas de você. Como mulheres, as pessoas naturalmente contam conosco para mantermos tudo em ordem e para criar uma atmosfera de paz e de amor.
Isso é muito para qualquer mulher fazer sozinha, não é? Mas não temos de lidar com isso sozinhas, pois Cristo oferece trocar os nossos fardos pesados por um feito sob medida, que é muito mais leve. Não há desculpas, nem mesmo o excesso de tarefas. O retorno é importante demais. Cansada demais. Não sei quanto a você, mas geralmente no fim do dia fico pensando mais uma vez: como é que o dia de hoje já acabou? Quando Christian termina o dever de casa e nós jantamos, lavamos a louça, levamos os cachorros para passear, tomamos banho, colocamos mais roupa para lavar do que a quantidade que eu garanto que lavei ontem e coloco o Christian para dormir. O dia acabou e, francamente, eu também. O peso e o desgaste da vida sugaram cada milímetro de força que havia em mim. Com certeza era esse tipo de exaustão que os discípulos de Jesus sentiam quando ele mais precisou deles. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, do versículo 36 ao 41. Não há dúvida de que Pedro amava Jesus e era dedicado a ele, mas também era um ser humano de carne e osso, como você e eu. Estou certa de que ele se angustiou quando Jesus o despertou mais tarde, naquela noite. Imagine como Pedro se sentiu quando viu o rosto manchado pelas lágrimas de Jesus e percebeu que havia adormecido em vez de vigiar obedientemente e orar. A passagem explica que há uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne, entre querer fazer mais e querer comemorar antes. Naturalmente, costumamos trazer isso para nós mesmos, fazendo coisas demais. O apóstolo Paulo descreve a sua batalha entre o espírito e a carne em Romanos 7. Ele escreve: Porque não faço aquilo que quero, mas em vez disso faço o que não quero? Estou certa de que Paulo sabia que quando relegamos a oração ao último lugar da nossa lista de prioridades, não nos resta energia suficiente para fazer mais do que murmurar algumas frases costumeiras antes de darmos o dia por encerrado. Portanto, precisamos trabalhar conscientemente no sentido de aumentar a nossa energia para orar. Cristo foi o nosso modelo de como viver nesta terra com todas as suas alegrias e seus desafios, e nos incentivou a observar como ele fazia isso. Quando os amigos de Jesus pediram para ensinar-lhes a orar, ele deu a eles e a nós um padrão para ser seguido. Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Essa oração não é algo para decorar e repetir no fim de um dia tarefado. Na oração modelo de Cristo, começamos o dia adorando a Deus e pedindo o pão para aquele dia. Pedimos provisão física, reconhecendo que estejamos em um bom ou em mau momento, tudo o que temos vem de Deus. Pedimos força, graça e coragem para tudo o que enfrentaremos naquele dia. Não sabemos o que será, mas o nosso Pai sabe.
Pedimos perdão e graça para perdoar e proteção contra o maligno. Muito bem, chegamos ao final de mais um áudio. Que saibamos dar a prioridade que a nossa vida de oração merece, matando a nossa carne, não permitindo que as demandas do dia a dia, as tarefas, o cansaço roubem a nossa melhor parte. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.